Isaías capítulo 13. Sobrescrito uma peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre um monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto, cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos, e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento, e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra. E fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte.
Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que põe o mundo como o deserto, e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Por que me levantarei contra eles? Diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acais, foi dada esta sentença. Não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Isaías capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite, e a Dibon, aos lugares altos, para chorar, por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando, e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale, andam gritando, até Jaai se ouve a sua voz, por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhes será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe, os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos. Porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram, e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Glaim chegará o seu clamor, e ainda até Birelim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra.